Olá pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar uma temporada diferente, né? Que vocês estavam trabalhando com a professora Marise, né, os alunos do oitavo A e do oitavo E. E a partir dessa semana vocês vão assistir essas aulas comigo, né? O professor Cleverton, de Ciências, evidentemente, né? Estou substituindo a professora Marise. Então, nós dois somos os professores titulares de Ciências daí do Ayrton Teles. É uma situação que eu não gosto muito de que ocorra, né? Porque você já está adaptado com o modelo de aula de um professor e de repente chega outro e vocês têm uma certa dificuldade de se adequar ao modelo de aula, tá? Então, em virtude dessas dificuldades, quando é aula presencial, a mudança é mais chocante, né? Porque a gente tem o contato, a gente convive, a proximidade. Então, a partir da semana, eu vou explicar para vocês os conteúdos de ciências, fazer a segunda avaliação, a terceira avaliação e a quarta avaliação, que provavelmente a gente vai andar muito tempo nesse modo, certo? Até que tenha segurança não só para a gente, professor, os professores, né, com a vacinação, que já está começando com alguns professores, com algum grupo de professor, mas para vocês, alunos também, para não se infectarem e não infectarem as pessoas em casa, né? Fazer o fluxo contínuo, né? As migrações virais de um lugar para o outro. Então, quando tiver segurança para todos, né? Para todos os funcionários, para todos os alunos, consequentemente para as famílias de vocês, quando o problema vai chegando mais perto da gente, a gente percebe que não é nenhum tipo de brincadeira, está longe de ser brincadeira, é extremamente sério e perigoso. Né? A gente não precisa morrer de medo, mas a cautela faz parte da sobrevivência de qualquer tipo de ser vivo. Né? Todo tipo de ser vivo tem que ter cautela, senão acaba deixando de viver tudo aquilo que poderia ter vivido, como as mais de 400 mil pessoas já perderam. Gente, olha, eu vou enviar alguns vídeos para vocês, né? Nessa semana, essa semana, junto com esse vídeo, está indo um outro que vai ser indicado como aula 1 para vocês. Então, esse primeiro vídeo é curto, explicando para vocês que a sequência de conteúdos que eu passo é um pouco diferente da professora Marise. Ela provavelmente está seguindo o livro e você já deve ter passado por algumas unidades, tá? Alguns capítulos. Eu ainda estou no primeiro capítulo do livro, por incrível que pareça, no primeiro capítulo, porque existem 2 outros assuntos que não tem no livro de vocês e que eu expliquei de forma complementar, né? Que é a origem e evolução da espécie humana e a célula humana. Então, a célula humana, comecei com membrana e ainda tem citoplasma e depois a gente tem núcleo, certo? Para começar o capítulo de vocês, que é a parte da nutrição, certo? Então, vocês receberam um vídeo que eu vou considerar como aula 1, essa daqui eu vou considerar como aula, na sequência, né? Vai ser aula 1 e essa vai ser aula 8, certo? Vai estar sequenciada assim, então a partir daí, são as 8 semanas que a gente já está frequentando essa nova temporada, certo? Então, vou fazer um apanhado geral de tudo aquilo que eu falei para esse assunto, de acordo com as informações que vocês receberão no primeiro vídeo, que vocês receberam no primeiro vídeo. Se não entender que esses tópicos aqui é necessário que vocês passem para o caderno de vocês, que fará parte da avaliação, tudo isso vai ser explicado no vídeo, na outra aula que vocês assistirem. Né? Então, eu expliquei para a turma anterior, né? Para as turmas que estavam comigo. A célula humana, lembrando que isso, obrigatoriamente, vocês têm que ter anotado no caderno. Então, eu envio depois os slides para vocês, vocês vão ter a sequência de informações. O prazo final para entrega vai ser sempre no final de cada unidade, até o final de cada unidade. Então, a gente trabalhou a célula humana, estrutura e funcionamento das células. Eu comentei com os alunos sobre o que seria a teoria celular,
é aquela que diz que a menor unidade de um ser vivo é a célula, que ela representa a menor porção capaz de apresentar as funções vitais, que é na reprodução, nutrição, crescimento. Toda a célula deve se originar de uma outra pré-existente pelo mecanismo de reprodução. Isso é o que a gente chama de teoria ou doutrina celular. Uma coisa que foi comentada também é que, para que essa célula pudesse ser vista, teve que ter um aparelho específico para poder visualizar com precisão, com nitidez, com eficiência, com clareza, a célula humana ou a célula de qualquer tipo de organismo. Então, os primeiros microscópios eram bastante simples, mas a gente tem um, que esse é o modelo que a gente usa nas escolas, quando as escolas têm condições de manter, porque não é só ter o aparelho, é ter um lugar para que o aparelho possa ser utilizado e os alunos possam trabalhar com mais segurança, com mais conforto. Então, a gente tem um microscópio eletrônico, a estrutura do microscópio com sua base, a haste, a gente chama isso aqui de revólver, porque ele vai prender as lentes, o objetivo vai ficar girando o tempo inteiro, quando a gente vai fazer a observação do material. O material colocado sobre essa mesa, que está apontado pelo item 3, tem a mesoplatina, né? Aqui tem uma presilha, onde você vai colocar uma lâmina de vidro. Essa lâmina de vidro é uma estrutura transparente, pequenininha, que eu mostrei para os alunos, vou mostrar para vocês também. É isso daqui, tá vendo? A laminazinha de vidro. A gente coloca o material aqui, para que a luz atravesse, já que esse microscópio é um microscópio óptico, é um microscópio de luz, certo? Você precisa que a luz seja emitida dessa lâmpada, ela seja unida, né? Porque a luz tende a se espalhar, ele vai junto no ponto só, que é uma lente convergente, a gente chama de diafragma. O condensador, que fica mais ou menos nessa região, para a gente diminuir um pouco a intensidade de luz, quando quiser. A luz vai atravessar a lente objetiva, passar por essa região, que é um conjunto de lentes internas, até chegar na lente ocular, que é onde você vai colocar o olho. Cada uma delas tem um poder de aumento de 10 vezes, 4 vezes, 40 vezes, 50 vezes, 60 vezes, 80, 100 vezes, 200 vezes. E aí, quando você junta o aumento dessa, por exemplo, da ocular, que é de 10 vezes, com essa objetivo, digamos que seja de 10 vezes também, então 10 vezes 10, ela tem o poder de aumentar 100 vezes. Ela, além de aumentar, ela define os pontos mais próximos, tá, gente? Ela tem uma capacidade de determinar uma resolução, que é a nitidez que a imagem pode ter. Existe esse botão, que a gente chama de macrométrico e micrométrico, são dois, que vai levantar a mesa e baixar para que você focalize a imagem. É como se você estivesse fazendo a leitura. Se bota muito distante, fica ruim de foco. Se ficar muito próximo, também fica ruim. Você tem que deixar uma certa distância que você consiga focalizar a imagem. Ela não fique turva, ela fique nítida. Então, para isso servem esses botões para levantar a mesa e baixar. Esse outro botãozinho aqui, a gente chama de chariot, ele serve para que a mesa seja movimentada lateralmente, para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, para poder posicionar o objeto que você quer, a estrutura que você quer, exatamente nesse ponto, certo? Então, quando a luz vai atravessando, ela passa pelo diafragma, passa pela lente objetiva, até chegar na lente ocular e você observa aqui o olhozinho do cidadão que está sendo mostrado nesse ponto, certo? Então, esse é o aparelho utilizado. Claro, não é o mais eficiente. O mais eficiente é o microscópio eletrônico. Então, essas células, para serem observadas, você pode fazer a observação, ela viva ou sem corante especial, depende do que você queira observar, mas você também pode observar essas células fixadas com corantes e, portanto, elas devem estar mortas, tá? Não tem processo nenhum. Por exemplo, a gente avaliar a divisão celular, você inicia o processo de divisão celular, depois para. Porque se você não parar a divisão celular, aí a célula vai finalizar e você vai conseguir ver as estruturas cromossômicas. Então, você tem que colocar essa célula, por exemplo, dentro do nitrogênio líquido, né? Menos 183 graus. A menos 183 graus, gente, não tem nenhum tipo de organismo vivo que sobreviva. E aí, a célula morre, fica fixada, você bota corante, e aí vai fazer as observações na microscopia eletrônica, na microscopia óptica, depende do que você tenha à sua disposição. Em geral, a gente tem à disposição a microscopia óptica, né? Bom, as partes básicas de uma célula, a gente tem a membrana plasmática, que envolve e protege a célula, define seu formato. O citoplasma, que é onde ocorrem as funções vitais, com capacidade de permitir com que a célula se desenvolva, com que ela
metabolize, com que ela se nutre, tá? Para que ela se defenda, para que ela se reproduza. Então, todas as estruturas do citoplasma estão relacionadas com essas funções vitais essenciais para que a célula funcione normalmente. E o núcleo celular, que contém o DNA, contém o material genético, responsável pelo controle das atividades, certo? Como ele controla essas atividades, a gente comenta ainda. E, além disso, ele é importante para que a célula se reproduza. Claro, depende dos materiais que são produzidos no citoplasma, como as proteínas e as enzimas, que caracterizam o que funciona dentro do sistema do processo de reprodução celular. Mas que ele primeiro divide o núcleo para que depois a célula se divida e aí uma célula se origine ou origine duas. Então, essa estrutura celular, ela está aqui mostrada. Vou colocar o carinho do professor aqui do lado. Então, ela tem a membrana, que é essa parte externa. Ela tem o citoplasma, que é essa parte toda cheia de estruturas muito coloridas. Inclusive, essa amarela faz parte do citoplasma. E o núcleo, que é essa vermelha mais escura aqui, certo? Dentro dele existe uma estrutura, ou uma região, na verdade não é uma estrutura, é uma região do DNA, que a gente chama de nucleolo, certo? Então, essas regiões, núcleo, que é a parte externa, nucleolo, que é uma região do núcleo, retículo endoplasmático rugoso, o liso, retículo endoplasmático liso, citoesqueleto, né, que são fibras de proteína sustentando todas essas organelas dentro de um ambiente pequeno como o da célula. A gente tem a membrana plasmática, que é o que define e limita o conteúdo celular, lisossomos, complexo de Golgi, tá complexo, tá escrito complexo ali. Complexo de Golgi, mas é com X, tá, gente? Complexo de Golgi, o sistema de Golgi. Golgiense, né? Essa nomenclatura está um pouco antiga, eu deveria ter trocado essa nomenclatura aí. Mitocôndria, citoplasma, peroxissomo e ribossomos, além de algumas estruturas como centríolos e o vacúolo da digestão intracelular. Então, tudo isso, gente, são estruturas da célula em que você precisa entender como é que ela funciona, como é que ela tem essas partes, para que serve, certo? Bom, então, para que a gente tenha uma sequência de informações, eu trabalhei tudo isso aqui, inclusive a estrutura da membrana plasmática, comecei por ela. A estrutura da membrana plasmática, ela tem a constituição de uma membrana fosfolipídica, certo? Então, essa região, ou essa parte da célula, a gente diz que ela tem uma composição lipoproteica. Ela tem lipídios e ela tem proteínas externas, internas, que atravessam. Ela pode apresentar até carboidratos, né, como glicose, aderidas aqui nas proteínas, nos lipídios. Os lipídios são esses amarelinhos. As proteínas são essas regiões mais avermelhadas. Tá? Claro que isso aqui é só uma representação, é um modelo. Viu? Essa estrutura fica parecendo um cálice, né, gente? Ela fica com as terminações montadas para cima, a gente chama de glicocálix, certo? Qual é a função do lipídio? Permitir que substâncias que se dissolvem em lipídio passem. Para que servem essas proteínas? Para reconhecimento entre células e para que as substâncias que se dissolvem em água passem através delas do conteúdo do citoplasma para o ambiente externo e vice-versa. Bom, então essa membrana ela é formada por uma dupla camada de lipídios, que a gente chama de fosfolipídios. Ela tem proteínas externas, internas e transmembranas, que a gente chama de permeases, e pode haver os carboidratos aderidos, que a gente chama de glicocálix, tá? Mas a composição básica é a dupla camada de lipídios e as proteínas externas, internas e transmembranas. Essa membrana plasmática, portanto, ela tem a função de regular a entrada e saída de substâncias da célula, ela delimita o conteúdo celular, ela define o formato da célula, certo? E protege o conteúdo celular, permitindo o reconhecimento entre células, porque existe aquela região de proteínas, que proteína tem uma característica muito importante e intrigante, que ela tem uma função definida. Se ela tiver a função de reconhecer um determinado tipo de célula, outra célula, ou até mesmo um anticorpo ser reconhecido por ela, é como se fosse chaves em fechaduras.
Você tem uma chave específica para uma fechadura, assim como uma proteína também específica para aquilo que ela faz. Então, ela só reconhece determinados tipos de estruturas e de outras células, portanto, tem uma função importantíssima na manutenção e estabilidade do corpo. Quando a pessoa, por exemplo, recebe um órgão transplantado, muitas vezes ocorre uma rejeição do órgão. Por quê? Porque as proteínas que tem no órgão que foi recebido, elas não fazem parte, não são reconhecidas como proteínas do organismo do qual ele recebeu. Tá? E aí o que o corpo faz? Se defende. Ele age porque aquilo ali pode ser um objeto estranho, um parasita, alguma coisa que pode prejudicar o corpo. Então, foi reconhecido como não próprio, o sistema de defesa vai lá e tenta eliminar. Porque as proteínas são reconhecidas, ou as células são reconhecidas pelas proteínas que tem na sua membrana. Ok? Essa membrana, então, ela vai permitir alguns processos de passagem, lembrando que é uma estrutura que deve ser considerada sempre como permeável. Ela permite a passagem de substâncias de dentro para fora e vice-versa da célula. Então, só que não é qualquer substância que entra, não é qualquer substância que sai da célula. Essa capacidade de passar substâncias é regulada porque existem proteínas, lembra das proteínas? São específicas e que reconhecem aquilo que deve passar para dentro e aquela que deve passar para fora da célula. Então, por isso que a gente diz que ela tem permeabilidade seletiva. Ela deixa passar, mas seleciona tudo aquilo que deve entrar e que deve sair da célula. Beleza? Eu comentei também nas aulas anteriores e ela permite passagem, a membrana permite passagem de substâncias por alguns processos. Algumas substâncias vão passar só pelos lipídios. Outras substâncias que não passam por lipídios devem passar por proteínas. Tá? Então, tudo aquilo que é considerado, a gente chama de apolar, ou hidrofóbico, que não se mistura com água, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, água, glicerol, etanol, tudo isso vai passar diretamente pelos lipídios, não tem problema. Passa de dentro para fora e de fora para dentro. Só que algumas substâncias, como aminoácidos, glicose, não sei se você já ouviu falar esses nomes, tá? Sódio, cloro, potássio, magnésio, a gente chama de íons, eles não conseguem atravessar a membrana de lipídio, que é essa de amarelinha aqui. Então, se ela não consegue passar pelo lipídio, mas ela tem que entrar e ela tem que sair. Então, por onde é que vai acontecer esse fenômeno? Pelas proteínas, que a gente chama de proteínas transmembranas ou as permeases. Certo? Então, aquilo que não passa pelo lipídio, está aqui, indicando com a seta que volta, essas substâncias devem passar por proteínas. Então, essas substâncias vão passar por alguns mecanismos, tá? Que a gente chama de transportes passivos, como a osmose, na qual somente o solvente vai passar da solução menos concentrada para a solução que está mais concentrada, para no final igualar as concentrações. Outro processo a gente chama de difusão, pode ser simples, pode ser facilitada. Nessa difusão, ocorre passagem do soluto. Então, por exemplo, se tem sais dissolvidos lá na água da célula, a água é o solvente e os sais representam o soluto. Então, essas substâncias que, por exemplo, conseguem passar pelos lipídios, a gente vai dizer que elas passam por difusão simples. Aquelas que só passam por proteínas vão ser consideradas difusão facilitada. Certo? Mas a difusão é a passagem do soluto de uma solução que está muito concentrada para uma que está menos concentrada. Certo? Para deixar os ambientes igualitários. Ou seja, com a mesma concentração. Tem um outro transporte que a gente chama de transporte ativo, é aquele em que você vai ter gasto de energia, passivos não tem gasto de energia, ativo tem gasto de energia. Esse gasto aqui é gasto de energia, certo, gente? Quando você for passar para o caderninho esses slides, vocês, por favor, lembrem de anotar que é gasto de energia. Então, gasto de quê? Gasto de energia. Então, um com gasto e outro sem gasto de energia. Então, transporte ativo, a célula é ativa, tá? Ela funciona ativamente, então ela vai ter que trabalhar e a gente, para trabalhar, vai gastar energia. Tá? Assim como a gente trabalha e gasta energia, a célula, quando trabalha por conta própria, ela também deve gastar energia. Um exemplo a gente chama de bomba de sódio e potássio, que não vem ao caso agora fazer comentário, depois a gente fala.
e os transportes em massa. E vai ocorrer sempre um englobamento, a membrana vai sofrer uma modificação, ela vai mudar de aspecto, não é só simplesmente atravessar, porque é uma estrutura grande, se fosse atravessar poderia romper a estrutura da membrana, então ela engloba, joga para dentro da célula para fazer a digestão intracelular. Os processos são esses: fagocitose, que é um englobamento de estruturas sólidas por formação de pseudópodos; pinocitose, que é a invaginação de estruturas da membrana para englobar sólidos dissolvidos; e a exocitose, ou plasmocitose, depende do que saia, é a eliminação da célula, também por modificação de membrana. Então, fagocitose, endocitose e pinocitose colocam substâncias para dentro, para ser digeridas; exocitose, jogam substâncias para fora da célula, através de modificação de membrana, certo? A membrana sofre alteração. Bom, então aqui eu tenho representado a osmose. Então, essa osmose, gente, é a passagem da água da solução menos para mais concentrada. Se vocês observarem aqui, esse pontinho vermelho representa o soluto, indicando que esse lado B, tá? O lado B aqui, ó, ele é hipertônico, ele está muito concentrado. O lado A, um pouco concentrado. Então, o que é que vai acontecer? A água, naturalmente, vai passar para o lado mais concentrado. Como, por exemplo, quando você pega um pano seco e coloca a ponta dele dentro da água. Com o passar do tempo, a água vai subindo do pano, certo? Ela vai sendo absorvida, como papel toalha, né? Você bota o papelzinho lá e ele puxa a água para ele. Então, por quê? Porque há uma diferença de concentração. Existe um meio muito concentrado e a água vai para o lugar que está muito concentrado. Só que, às vezes, se isso acontecer o tempo inteiro numa célula, pode correr o risco de entrar muita água na célula e ela explodir, né? Porque nossa célula não tem parede celular. Porque isso, tá? Essa entrada de água constante na célula, dependendo da situação, ela provoca uma pressão, que a gente chama de pressão osmótica, certo? Então, como a gente não tem parede, tem que ter algum mecanismo que joga esse soluto para o outro lado para tentar igualar as concentrações, certo? Então, quando o soluto passa, esse soluto passa por um mecanismo de difusão. Bom, então, o que eu falei para vocês em relação à nossa célula, imagine essa célula, que é uma hemácia, um globo vermelho, ela está no meio isotônico, ou seja, está com a concentração igual da dela, então ela fica com esse aspectozinho bonitinho. Só que aí, se eu colocar essa célula no meio que é muito mais concentrado do que ela, colocar ela dentro de uma água cheia de sal, a tendência dela é perder água para esse lugar. E aí ela fica toda murchinha, e o funcionamento dela não tem, porque toda célula, toda estrutura precisa de água. Se ela perder água para o meio, ela está desidratada e morre infuncional. Se eu colocar em outro meio hipotônico, ou seja, menos concentrado, está menos concentrado, então a água vai sair do meio e ir para a célula. Se acontecer isso, olha o que acontece com a célula, ela se rompe, porque vai encher demais de água e ela explode, ela papoca, certo? Bom, o outro tipo de transporte que está aqui representado é um transporte ativo. O que seria o transporte passivo? Quando a substância sai da solução mais concentrada, tá vendo aqui, está em maiúsculo, está grande e negrito, ó. Aqui está mais concentrado. E o Na, que representa sódio, tá, gente? Na é sódio, o nome dele. Então, sódio está aqui, mais concentrado fora e menos concentrado dentro. O natural é quando você está, por exemplo, você está num lugar que encheu de gente. O que você faz? Você vai para um lugar onde tem menos, para não ficar tão apertado. Se aqui está cheio de sódio, ele vai para um lugar que tem menos, que é lá dentro da célula. Só que a célula, ela não quer e ela não precisa disso. Ela quer que o sódio vá para fora. Então, o que é que a membrana vai fazer? Vai ter uma proteína aqui, em que vai receber uma fonte de energia, e com essa energia que ela recebeu, ela vai pegar esse sódio e jogar para o outro lado, certo? Contra um gradiente de concentração, ele tem que gastar energia. Esse potássio, tá vendo aqui, ó, ele está mais concentrado dentro e menos concentrado fora. Então, a tendência é ocorrer difusão, ou seja, difusão facilitada para o ambiente externo. Mas o que a célula faz? Pega o potássio, mesmo ele mais concentrado dentro, joga. Então, ele sai por difusão, a célula joga para dentro, para um lugar mais apertado, gastando energia. E observe que a energia que está aqui é uma só, mas ocorre passagem do sódio e do potássio, que é o que eu falei e anotei anterior, chamada de bomba de sódio e potássio. Qual é a vantagem disso?
Qual é a vantagem dele ficar jogando potássio para dentro e sódio para fora? Para que essa diferença de concentração, muita estrutura positiva fora, deixe a membrana positiva do lado de fora e com carga negativa do lado de dentro, como se fosse um polo de uma bateria, certo? Positiva do lado de fora, negativa do lado de dentro. Isso daí é uma célula que está em repouso, mas quando a célula recebe um estímulo, principalmente uma célula nervosa, vai acontecer isso daqui, ó. Vai acontecer, isso aqui é a representação da bomba de sódio e potássio, jogando sódio para fora e jogando potássio para dentro. Tá? A mesma energia, a mesma proteína, jogando um para fora e o outro para dentro, mas sempre 3 de um para 2 do outro. E como consequência, vai haver uma polarização da célula, certo? E essa polarização, quando ela é alterada, a gente vai chamar de, nas células nervosas, a gente vai chamar de impulso nervoso, certo? Bom, aqui eu estou representando o esquema em que você tem a membrana de lipídio, tá? Esse agora está uma vermelho mais claro, ficou quase rosa, representando as proteínas, as bolinhas representando o soluto, e esse soluto está passando pelo lipídio, de uma solução mais concentrada para uma menos concentrada, representando a difusão simples. Esse soluto está passando da solução mais concentrada para menos, portanto, é uma difusão, só que agora facilitada, porque passa pela proteína. Já esse processo aqui, ele está passando do meio menos concentrado, tá vendo? Tem menos do lado de cá, para o mais concentrado. Então, isso é um transporte ativo, está até a setinha aqui indicando que está gastando energia. Certo? Só para representar o esquema para vocês de como funciona cada um deles. As endocitoses que eu comentei com vocês, por exemplo, a bactéria é um sólido inteiro. Ela não passa pela membrana, porque ela é muito maior, tá vendo? Então, o que a célula faz? Faz uma membrana, tá vendo aqui? A membrana, ela faz um envoltório, cobre a estrutura e joga para dentro da célula. Tá vendo aqui, ó? A mãozinha dela, um pé, né, um falso pé, engloba, joga para dentro. Para que essa estrutura chamada de fagosoma? Para que essa bactéria seja digerida. É o que nossas células de defesa fazem, tá? Os fagócitos. Então, esse processo é chamado de fagocitose. Esse outro, a estrutura é bem menor, tá vendo que é essa? Bem menor, mas também não consegue passar pela membrana. Então, o que a célula tem que fazer? Ao invés dela empanhar, ela puxa para dentro curvando. E aí, quando ele curva, que entra, a membrana se fecha, joga no citoplasma, isso é um pinossomo, para ocorrer a digestão intracelular dessa estrutura, por um processo chamado pinocitose. Certo? Bom, essas endocitoses, então, a gente tem fagocitose, que é o englobamento de sólidos por formação de pseudópodes, pinocitose, que é o englobamento de sólido dissolvido por invaginação. O englobamento é por invaginação, não é dissolvido por invaginação, tá, gente? É dissolvido e ocorre por meio de invaginação de membrana. Deixa eu voltar aqui rapidinho, porque o pessoal, quando estiver observando o vídeo, dá uma paradinha, dá uma pausa e vai anotar direitinho aí no caderno de vocês, viu? As exocitoses, eliminação de substâncias da célula por modificação da membrana. Então, tudo aquilo que entrou na fagocitose, ele agora vai precisar ser jogado para fora, que é o resto da digestão, seria uma defecação celular, uma plasmocitose, ou alguma substância que a própria célula produziu que precisa sair. Então, externo, jogar para fora. Então, eliminação de substância da célula por modificação de membrana, jogando para fora da célula. Então, a gente tem plasmocitose, chamada defecação celular, que elimina os restos da digestão celular, e a secreção, que elimina substâncias produzidas pela própria célula. Então, se a exocitose for o resto de digestão, é plasmocitose. Se a exocitose for uma substância produzida pela própria célula, a gente vai chamar só de secreção. Mas os dois casos são exocitose. Ok? Bom, e aí a gente inicia a conversa sobre o citoplasma celular. Certo? Então, eu fiz o seguinte, como são 2 vídeos que estão indo no mesmo dia, eu fiz esse mais curto, tem uma outra aula, se vocês quiserem, eu passo para vocês, que eu explico com mais detalhes, com mais informações. Eu coloco para vocês essa aula. Vou lançar a aula 1, que é aquela estilo aula inaugural, foi lançado junto com essa, então vocês têm que ouvir as duas, para que entenda como é que eu vou trabalhar esse ano,
o restante do ano, não o resto, mas a grande parte do ano, para que vocês tenham um resultado satisfatório e sejam aprovados, ou que pelo menos, se caso a gente retorne, vocês tenham já uma média satisfatória para a gente poder finalizar o ano de uma forma bem agradável para todo mundo. Beleza? Então, gente, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar exatamente nesse ponto. Tá? Vocês vão receber, então, os 2 vídeos, receberam esse e receberam um outro. Esse está como aula 8 e o outro está como aula 1. Certo? E a gente vai nessa sequência a partir de agora. Ok? Então, gente, agradeço a paciência de vocês por ter assistido. Sejam bem-vindos e tomara que a gente tenha um conforto de diálogo sempre que possível. Valeu. Até mais.